Ele é Kim Ji-hyun, tem 29 anos e é ator. Ele acabou de receber o prêmio de melhor ator coadjuvante. Assim que Ji-hyun ia responder, o telefone tocou. Olá, sogro. Meu Deus, eu até cozinhei para o Ji-hyun. De repente, ele descobriu uma pasta chamada Ji-hyun. Ao abrir, Man-hyung levou o terceiro choque. Que diabos são todas essas coisas de BL? Meu Deus do céu. Ele ficou tão chocado que seu corpo tremia, pensando se por acaso o ferimento dele não tinha sido grave demais. Depois Moon-hyung se perguntou frustrado se deveria mesmo recuperar a memória, mas logo em seguida ficou tão furioso que rangeu os dentes. Ele ouviu a voz de Ji-hyun e decidiu que não permitiria que o cara que o transformou num idiota entrasse nesta casa. Mudança de cena, Han-yoon está segurando um gato e olhando para Ji-hyun. Você foi expulso de casa? Ji-hyun, meio sem graça, coçou o rosto. É exatamente isso, por isso vim pedir para ficar por um tempo. Han-yoon nem podia acreditar na sorte. Eu pedi comida agora há pouco, coma comigo, por favor. Não, eu não quero comer, pode limpar tudo. Quer que eu pegue umas roupas para você trocar? Não precisa, suas roupas são pequenas e provavelmente não vão me servir. O senhor está bem, sogro? Sim, o Hyung sofreu um acidente? Ji-hyun levantou-se num pulo, completamente em pânico. E a escova de dentes e a toalha que você usou de manhã ainda estão aqui, sabia? Se você já as jogou fora, então. Sem terminar a frase, olhe, o nariz do Han-yoon começou a sangrar. Jae-hyun ficou sem palavras e apenas o aconselhou a cuidar melhor da sua saúde. E enquanto Ji-hyun tomava banho, Han-yoon abraçava seu gato com fumaça saindo da cabeça. Estamos conversando como um casal de recém-casados, mas parece que o meu sênior não está se sentindo bem. Aquela pessoa é realmente tão incrível assim? Ele se lembrou da conversa que teve com Ji-hyun. Com os olhos brilhando de felicidade, Ji-hyun elogiou Moon-hyung, dizendo que ele era muito fofo, e quanto aos momentos em que ele não é fofo. Ji-hyun riu. Falar dele me dá tanta saudade. Se eu soubesse que as coisas ficariam assim, eu teria olhado para ele por mais tempo, mesmo que por apenas um segundo. Desde o momento em que ele afastou minha mão no hospital por estar tão chateado, tendo que enfrentar a pessoa que me empurrou para longe, eu só tive coragem de observá-lo à distância, e agora me arrependo. Seus olhos estavam tensos, e então ele disse que iria para o hospital imediatamente. Em seguida, Ji-hyun arrastou o tal novato com ele para o hospital. Eu quero tanto correr para vê-lo agora mesmo, mas tenho medo de ser rejeitado e por isso não consigo me aproximar. Será que o tempo vai consertar as coisas, Sênior? Você quer ficar na minha casa por um tempo? Agora ele desejava que Si-hyun ficasse em sua casa para sempre. Nesse exato momento, a campainha tocou. Han-hyun pensou que era o entregador, mas não. Era Moon-hyun. Ele disse, pode dizer ao Kim Ji-hyun para me encontrar um pouco? Ele não atende minhas chamadas. A expressão de Han-hyun era fria, como se olhasse para um traidor. Por que você vai encontrar o Sênior? Espere um pouco. Como você sabe onde eu moro? Não me diga aqui. Ultimamente alguém o tem seguido. Foi você, não foi? Quem sabe? Agora mesmo não me lembro de nada. Talvez antes do acidente eu tenha instalado um rastreador apenas para protegê-lo. Nem ele mesmo sabe de nada. Como você pode dizer uma coisa dessas? O que há de estranho nisso entre um casal? Além do mais, você nem está mais usando sua aliança. Porque os dois ainda estavam algemados por um adereço do filme. Ah, isso é porque eu atirei temporariamente para ir ao hospital fazer um exame. Então aguardei. Mas quem é você para ficar se agarrando ao Ji-hyun desse jeito? De qualquer forma, nós vamos nos divorciar em breve. Por que você se importa com a minha relação com o Sênior? Ah, e se vai se divorciar, faça isso logo. Moon-hyung, como se provocado à loucura, agarrou Han-hyun pelo colarinho e rosnou. Se eu me divorciar, o que você pretende fazer, hein? A coisa certa, é claro. Nesse momento, a voz de Ji-hyun soou, interrompendo os dois loucos que estavam prestes a brigar. O que vocês dois estão fazendo? Ji-hyun segurava a pipoca, comendo como se estivesse assistindo a um espetáculo. Ah, não, continuem, por favor. Acho muito divertido ver vocês dois discutindo. Continuem. Depois disso, Ji-hyun acabou indo para casa com Moon-hyung. Volte em segurança, ok? Desculpe por ter te incomodado tanto ultimamente. Se precisar de uma participação especial no futuro, me chame.
Depois de caminharem um pouco, Moon-hyung finalmente falou. No telefonema de agora, o pai de Moon-hyung também mencionou que ele bateu a cabeça. Você foi à casa daquele cara de novo? Minha casa é muito longe, acho que vou para um hotel. O rosto de Moon-hyung ficou um pouco vermelho, querendo, mas ainda com vergonha. Você pode voltar para nossa casa. Afinal, a casa está no seu nome. Os olhos de Ji-hyun brilharam como faróis. Nós estamos indo para casa agora? Mas Moon-hyung negou. O rosto de Ji-hyun empalideceu. Não me diga que ele realmente pretende se divorciar. Ji-hyun recuou um pouco, na defensiva, perguntando para onde iam. Acontece que era a casa dos pais de Moon-hyung. Ah, o genro querido chegou? Desculpe por te chamar, mesmo você estando tão ocupado. Meu marido estava tão preocupado que tive que te pedir para vir. Ji-hyun, o puxa-saco, respondeu, não foi nada. A senhora continua tão jovem como sempre, mãe. Eu trouxe um pequeno presente e espero que aceite. Ele me chamou de sogra. Meu marido com certeza vai adorar isso. Nesse momento, o pai de Moon-hyung também apareceu, ainda usando um avental, sorrindo e falando. Meu querido filho chegou? O pai está fazendo café, você quer um pouco? Sofreu uma concussão e parece que há um problema com a memória de Moon-hyung. Sogro, o senhor continua tão amável e elegante como sempre. De repente, Moon-hyung se aproximou de seu pai e perguntou. Não tem outro tipo de café, querido? O Ji-hyun não gosta de café com acidez alta. Querido Ji-hyun, hoje você não tem trabalho externo, então pode tomar um pouco de cafeína, certo? A Seor. Sel repreendeu o filho com raiva. Não mande no seu marido, faça você mesmo. Eu já ia fazer isso, mas o coração de Ji-hyun se agitou. Será que Moon-hyung está começando a se lembrar? Mesmo que fosse apenas uma lembrança inconsciente, ele já se sentia feliz. O pai de Sel deu um tapinha no ombro de Moon-hyung, afirmando que ele estava prestes a se lembrar. Bem, não exatamente. Ele se sentiu culpado, não podia dizer que tinha lido no diário de observação do querido. As memórias relacionadas a Ji-hyun eram extremamente vagas. O que ele se esforçava para lembrar era apenas sobre o trabalho, e só se lembrava por acaso. Então, por que a imagem de Kim Ji-hyun em casa parecia tão familiar? Por isso, agora, parado em frente à porta, Ji-hyun hesitou um pouco, mas ainda assim criou coragem e abriu a porta para entrar. Era claramente a primeira vez que o via daquele jeito, porque Ji-hyun parecia estar mais à vontade do que ele. E além disso, por que ele se sentia um pouco mais desconfortável que o normal? Ele morava nesta casa há 25 anos, mesmo que fosse sozinho. Espere um pouco. O sangue de Moon-hyung pareceu sumir e um sentimento de vazio tomou conta dele. É verdade, ele sempre morou com o irmão Sel. A xícara de café na mão de Moon-hyung se quebrou em pedaços. Todos viram aquilo e correram assustados. Moon-hyung agarrou a cabeça enquanto as memórias de Sel ressurgiam. Moon-hyung, filho, está me ouvindo? Consegue se levantar? Deixe o copo quebrado, eu limpo, pode deixar aí. Mas o rosto de Moon-hyung estava pálido, seu nariz escorria como se ele tivesse sofrido um choque terrível. Por que ninguém me disse que o irmão Sel morreu? Foi porque tinham medo que eu desmoronasse de novo como antes? Ele foi quem me criou no lugar dos meus pais, que quase nunca voltavam para casa por causa do trabalho. Meu pequeno, você chegou mais rápido do que o papai pensava. Moon-hyung franziu a testa. Meu pequeno, ele morreu? Se eu agisse como se nada tivesse acontecido, eu ainda seria humano? Moon-hyung, não é que seus pais não quisessem te contar. De repente, Moon-hyung começou a culpar Ji-hyun. Agora você deve estar muito feliz, não é? A morte do irmão Sel foi a sua oportunidade. Ji-hyun ficou chocado. O que você está dizendo? Realmente como se espera de um ator. Sempre com esse sorriso estampado no rosto, você realmente se parece com o irmão Sel. Espere, que mal entendido é este? Para alguém sofrendo como eu, basta ser um pouco gentil para que se apaixone. Para você deve ser muito simples, não é? Ji-hyun ficou abalado, tão confuso que tremia e queria se explicar. Mas quando foi tocar em Moon-hyung, Ji-hyun parou, pensando que ele o afastaria como da última vez. Além do mais, ele está sofrendo tanto agora, se eu tocar neste momento. Ji-hyun mordeu o lábio para se conter. Primeiro preciso levá-lo para o hospital. Ele se virou para olhar e viu a aparência de filmagem de Ji-hyun com um líquido colorido como xarope no rosto, e ficou chocado.
Ji-hyun pensou que talvez Moon-hyung ficasse melhor sem ele. Mudança de cena, Ji-hyun está sentado sozinho com o olhar perdido. Nesse momento, a mãe do Seo também deu ao Ji-hyun a sua chávena de café, dizendo que foi o pai do Seo que a fez para ela. Mas como gosta do Ji-hyun, cedeu-lhe. De repente ela perguntou: "Sabes como eu seduzi o teu pai? Quando ele estava a sofrer pela morte da mãe do Seo. Eu estive sempre ao lado dele, e tratei-o bem, e depois de 7 anos, ele tornou-se meu. O Moon-hyung nasceu assim, por isso não precisas de te preocupar." Por causa das palavras que ele disse há pouco. Ele é a pessoa com menos direito de dizer isso? Dizendo isso, ela afagou a cabeça do Ji-hyun para o consolar. A relação dele com os pais é pior do que pensas. Já te aviso, não penses em devolvê-lo, está bem? Quem está prestes a ser divorciado és tu, por isso continua a chorar. Se ele for como eu, vai ter um ponto fraco por lágrimas. A sério? Sim, vou tentar chorar o mais pateticamente possível. Como aquele cara pode ser o meu pequeno? Por quê? Porque ele apareceu aqui do nada. À noite, o Moon-hyung estava deitado na cama a lembrar-se das palavras que disse ao Ji-hyun hoje. Naquele momento, embora ele já se tivesse lembrado de todas as suas memórias profundas com ele. Mas o Ji-hyun ainda não se tinha lembrado de tudo, e mesmo assim ele deixou escapar aquelas palavras. Foi a primeira vez que ele viu aquela expressão magoada no rosto do Ji-hyun. Parece que ele o entendeu mesmo mal. Mais tarde, ele terá de lhe pedir desculpas sinceramente, e então o Ji-hyun voltará a sorrir como antes. Depois disso, o Moon-hyung teve um sonho. Era sobre o passeio daquele dia. Quando ele disse olhos de demônio, o Ji-hyun não percebeu e desatou a rir. Vendo o Ji-hyun tão feliz assim, o Moon-hyung também entrou na brincadeira e não explicou mais. Ele beijou o pescoço do Ji-hyun e sugeriu: "Que tal um CarPlay?" O Ji-hyun riu-se e disse para não irem até o fim, porque ele ainda tinha de conduzir. O Moon-hyung ficou extremamente insatisfeito na altura, no Festival de Cinema Dragão Dourado, e casou-se com sucesso com a pessoa que amava há tantos anos. Ji-hyun ajoelhou-se em um joelho na frente da cama do hospital e perguntou a Moon-hyung com um olhar preocupado: "Ah, parece que vou mesmo ter de aprender a conduzir." Depois disso, o Ji-hyun fez uma massagem ao Moon-hyung, que foi apanhado de surpresa. Inesperadamente, o Moon-hyung ainda ficou todo excitado até acabarem. O Moon-hyung estava preocupado com a garganta do Ji-hyun, porque ele tinha filmagens depois de amanhã. O Ji-hyun, sem medo, provocou o Moon-hyung. O Moon-hyung ficou sem palavras, ele estava a conter-se muito, sabes? De repente, a cena mudou. O Ji-hyun estava agora super sedutor, com orelhas de animal na cabeça. Nesse momento, Moon-hyung acordou do sonho sobressaltado. Ele esfregou a testa. Será que foi por ter sido tão duro com ele durante o dia que agora sonhou? Com o Ji-hyun outra vez? Mas o que foi aquele sonho? Mas ter de ir lavar a roupa interior a meio da noite é um bocado humilhante, não é? De repente, o Ji-hyun ouviu uns sons indescritíveis a virem da casa de banho. Você está com dor em algum lugar? O rosto de Moon-hyung empalideceu. Quem? Quem é você? Me responda. Só estou com dor de cabeça. Ele ficou chocado. Espera, será que o Moon-hyung se está a consolar lá dentro? Se for assim, não é como uma pasta salva num pendrive. Mas, diferente do que Moon-hyung especulou, o que ele viu foi a imagem de Ji-hyun chorando desconsoladamente. Nesse momento, Ji-hyun também percebeu Moon-hyung. Ele ficou tão chocado que caiu sentado. Desde quando você está aí? Por que seu rosto está assim? Ele nunca tinha visto Ji-hyun tão desolado assim. No pendrive também não havia menção a isso. Como Ji-hyun estava sempre sorrindo abertamente, ele pensou que não havia nada de errado. Será que Ji-hyun sempre chorava sozinho assim quando ele não estava por perto? Naquele momento, Ji-hyun rapidamente cobriu o rosto e acenou com a mão, dizendo que não era nada. Ele lavou o rosto, dizendo que estava apenas praticando para uma cena, mas o rosto de Moon-hyung estava pálido e cheio de pânico. É mentira, não era atuação, ele estava chorando de verdade. Ji-hyun está se sentindo cansado por causa dele. Será que todos os dias que vai ficar com Han-yoon Ji-hyun mostra essa aparência chorosa? Ji-hyun suspirou aliviado. Ufa, que bom. Dito isso, Ji-hyun tirou algo de dentro de sua roupa, deixando Moon-hyung assustado.
Então Han-yoon certamente estará sempre ao seu lado para consolar Ji-hyun. E se Ji-hyun também sorrir sempre que está com Han-yoon, então? Moon-hyung se lembrou do que ele mesmo disse uma vez, que uma pessoa que está sofrendo só precisa ser tratada com um pouco de gentileza para se comover. Não, não pode ser. Se as coisas continuarem assim, ele será abandonado. Aquele sorriso, aquela voz, serão de outra pessoa e não dele. Quem diria que ele perceberia seus sentimentos dessa maneira, depois de ter afastado a pessoa e a feito sofrer? Que direito você tem? De repente, Ji-hyun levantou o rosto de Moon-hyung, com uma expressão cheia de preocupação. Você está bem? Dói em algum lugar? Os olhos de Moon-hyung marejados de lágrimas assustaram Ji-hyun. Ei, você está chorando? Moon-hyung chorou copiosamente, dizendo: Me desculpe, eu errei, mas por causa do choro, não dava para entender direito. Ji-hyun, em pânico, andava de um lado para o outro, dizendo que não conseguia ouvir direito. Por favor, Moon-hyung, pare de chorar. Sniff, eu sou mesmo um canalha. Meu Deus, quem? Quem ousa? Não me diga que ele está pegando uma arma. Mas não. Falar assim do meu marido coelhinho. Moon-hyung fungou. Me desculpe por ter te machucado. Eu errei, não me deixe. Bem. Hyung, por que você está agindo assim de repente? Será que sua cabeça está doendo de novo? Moon-hyung abraçou o braço de Ji-hyun, soluçando. Você pode gritar, me xingar ou me bater o quanto quiser, desde que isso te ajude a se sentir melhor. Eu vou tentar me lembrar logo e voltar a ser quem eu era antes, então. Você pode ficar comigo para sempre? Eu farei qualquer coisa que você quiser, então não me deixe, por favor. Mãe, seu genro sombrio conseguiu. Na verdade, por não saber de que tipo de choro Moon-hyung gostava, ele praticou várias versões diferentes de choro. Ele não esperava ser pego, e acima de tudo, nunca imaginou que Moon-hyung choraria junto com ele. De qualquer forma, no final parece que tudo ficou bem, mesmo que a memória dele ainda não tenha voltado. Mas o problema agora é que o amiguinho dele ficou animado. Ren, você disse que faria qualquer coisa, não é? Ji-hyun tirou a certidão de casamento deles e a ergueu na frente de Moon-hyung. Então, você pode fazer amor comigo? Moon-hyung congelou e seu rosto ficou completamente vermelho. Lembrando dos arquivos salvos no USB, ele gaguejou. Eu farei o meu melhor. Ji-hyun deu uma risadinha. Que fofo. Espere aí, o Moon-hyung perdeu a memória? Agora mentalmente ele não é um virgem? Esta é a minha chance. Ji-hyun aproximou o rosto do de Moon-hyung e disse: talvez você não se lembre de nada. Mas era eu quem ficava por cima, viu? Moon-hyun, incrédulo, perguntou de novo: Você ficava por cima? Ji-hyun mentiu com convicção. Sempre foi assim. Sou eu quem fica por cima. Moon-hyun ficou perplexo, mas as informações no USB eram claras. Será que aquilo se referia às posições com o ex dele, antes de se casar comigo? A razão para ele dizer isso agora é porque Ji-hyun quer dizer que se eu não conseguir satisfazê-lo por trás. Então Ji-hyun vai me deixar para encontrar outra pessoa? Quanto mais Moon-hyung pensava, mais assustado ficava. Você perguntou quem eu sou? Eu sou seu parceiro para a vida. O quê? Isso é uma certidão de casamento. Finalmente ele se decidiu. Só espero que você fique satisfeito. Tudo bem, não tenha medo. O rosto de Moon-hyung ainda estava pálido, mas ele estava determinado. Mas então, Moon-hyung começou a massagear Ji-hyun. Por que você colocou a mão inteira lá, hein? Embora Ji-hyun tenha gostado de verdade, ele até soltou um som. Mesmo assim, Ji-hyun empurrou Moon-hyung, fazendo pensar que Ji-hyun não tinha gostado. Ji-hyun percebeu que, pelo visto, Moon-hyung conhecia bem seu ponto sensível. Moon-hyung não disse mais nada, foi para trás de Ji-hyun, e então seu membro também tocou em Ji-hyun. Ji-hyun se assustou. Por que ele foi para trás? Era para ser eu fazendo isso. De repente, Moon-hyung fez o dragão poderoso entrar na caverna e Ji-hyun congelou. Fazia tempo que ele não fazia aquilo. Por isso ele não conseguiu se adaptar a tempo, mas sob a força de Moon-hyung, Ji-hyun teve que aguentar. De repente, Moon-hyung levantou Ji-hyun no colo, o que o assustou. O novato ficou de olhos arregalados e boca aberta. Você anda com isso por aí? A imagem dos dois aparecendo no espelho deixou Ji-hyun super envergonhado. Moon-hyung sabia disso porque ele já tinha lido no arquivo.
Ele sussurrou no ouvido de Ji-hyun. Então você gosta desse jeito. Ji-hyun não entendeu nada. Mas sem tempo para pensar, ele foi levado pelo momento até o fim. Ji-hyun pensou que estava prestes a ir para o céu. Enquanto isso, Moon-hyung perguntou se ele queria o jato do chuveiro forte ou fraco. Ji-hyun disse que tanto fazia, e Moon-hyung assentiu. Ele colocou no nível mais forte e borrifou diretamente no pêssego de Ji-hyun. Isso fez Ji-hyun gritar e se esquivar como um gatinho com medo de água. Vendo Ji-hyun assim, Moon-hyung pensou que ele ainda estava bravo. Com os olhos cheios de lágrimas, ele abaixou a cabeça e disse: Ji-hyun, não fique bravo, por favor. Ele tem medo que Ji-hyun não precise mais dele, então por favor deixe-o ajudar. A essa altura, na cabeça de Ji-hyun só restavam 3 palavras: que fofo! E quanto ao resto, ele deixaria tudo por conta de Moon-hyung. Sempre que estou cansado de filmar, eu pego para olhar. Ji-hyun sorriu, olhou para Moon-hyung e disse: mas quem diria que ele seria tão desajeitado a ponto de usar a pressão mais alta da água para lavá-lo? Ji-hyun quase se matou e no final eles ainda rolaram juntos para mais um round. Que maldade. A cena muda. Ji-hyun está vendado com as mãos e os pés também amarrados. Ele chama por Moon-hyung, mas não o ouve responder. Acontece que Moon-hyung tinha ido preparar-se para continuar a ação. Ji-hyun sente um grande arrependimento. Buá! A venda nesse momento também se solta. Ji-hyun olha ao redor e não vê Moon-hyung. Nesse exato momento, a voz de Moon-hyung ecoa, bem quando Ji-hyun pensava que precisava de ter uma conversa séria. Foi então que os seus olhos se arregalaram como 2 bolas de gude. Porque Moon-hyung estava a fazer cosplay de coelho com orelhas e tudo. Com isto, como é que ele podia zangar-se? Apenas o achava adorável como caraças. Nossa relação é legalmente vinculada. Mesmo que perca a memória, você não pode escapar de mim. O rosto de Moon-hyung ficou pálido como papel. Casado? Como isso pode ser possível? Era como ter o mundo inteiro, mas recentemente Ji-hyun tem uma preocupação. Como ele pôde se casar com um criminoso? Ele se virou apressadamente para o pai e perguntou: a nossa família faliu? Estamos tão pobres que tive de me casar com um criminoso? Um casamento de conveniência? Quer dizer que o pai me vendeu apenas por interesses econômicos? Casamento de conveniência? De maneira nenhuma. Foste tu que o apresentaste como teu namorado. Isso mesmo. Nós amamo-nos e foste tu que me pediste em casamento. Tô muito confuso, por isso cala-te. A propósito, não nos tratamos por marido e mulher, mas sim por querido. A cabeça de Moon-hyung zumbia. Que disparate é este, meu Deus? Ji-hyun pegou na mão de Moon-hyung, consolando-o gentilmente. Não fiques assim. Tenta lembrar-te com calma. Moon-hyung franziu o sobrolho, com um olhar frio, e afastou a mão de Ji-hyun. Não me toques. Depois ele ficou chocado, sentindo um aperto no peito e culpa. Eu, na verdade, também não quero lembrar-me. Quando chega em casa, o marido, que deveria ser manso como um coelho, está à sua espera. Parece que o marido o odeia tanto que ele foi expulso de casa. Além disso, também não estou nada curioso. Ji-hyun permaneceu em silêncio e Moon-hyung também se sentiu estranhamente desconfortável. Ele olhou de relance para Ji-hyun para ver a sua reação, mas por que é que o rosto dele está tão vermelho, como se estivesse envergonhado? Mas já fazia tanto tempo que não via este lado atrevido de seu Moon-hyung, que o coração de Ji-hyun não parava de bater depressa. Moon-hyung tapou o rosto com as mãos, a pensar que devia ser louco por alguma vez ter amado um idiota como este. Nesse exato momento, o telefone de Ji-hyun tocou. O quê? O cimento já endureceu? E o xarope? Caiu ao mar? Uma série de frases arrepiantes saíram da boca de Ji-hyun. Isso fez Moon-hyung tremer e ficar pálido, mas na verdade era apenas um problema com o filme e os adereços. Finalmente, Ji-hyun concluiu. Eu e o Honey vamos voltar para terminar as filmagens. Não se preocupe, diretor. Moon-hyung ficou de queixo caído. O quê? Ele não é um mafioso, mas sim um ator? A sensação de ter sido redondamente enganado. Entretanto, Ji-hyun levantou-se e disse ao pai de Moon-hyung que, devido às filmagens inacabadas, voltando a 2 semanas atrás, depois que a cena terminou, precisava de ir embora agora, mas assim que se virou para sair.
Moon-hyung disse, sem coração, algo como: então andas à procura de um patrocinador para subir na carreira, é? Ji-hyun ficou em silêncio, mas Han-hyun ficou furioso e quis insultar Moon-hyung. Mas Ji-hyun calmamente o impediu. Um patrocinador, é? Queres dormir comigo? Nem penses. Não fazes o meu gênero. Ah, é? Mesmo que digas isso, tu ainda me amas, não é? Naquela altura talvez fosse verdade, mas agora já não é. Quem sabe se não te apaixonas por mim outra vez? Isso não vai acontecer, por isso vamos divorciar-nos. Não vamos arrastar mais isto. Vamos fingir que nada aconteceu. Por causa da minha agenda de filmagens, não virei a casa durante algum tempo. Não chores por eu não estar aqui. Lembra-te de comer bem. Vemo-nos daqui a 2 semanas, está bem? Moon-hyun gritou irritado. Achas que estou a brincar? Lá fora, Han-hyun amparou Ji-hyun como ceño francido. Ji-hyun ficou surpreso quando um novato concordou em fazer uma participação especial neste filme. Sunbai, por que é que me impediu? Depois, os seus olhos arregalaram-se, incrédulo. Como Ji-hyun estava chorando de cortar o coração, ele percebeu sua gafe, se virou e disse para voltarem ao set de filmagem. Quando ele tentou sair, as algemas puxaram os dois de volta. Ji-hyun se desculpou apressadamente, dizendo que tinha esquecido que estavam algemados. De repente, Han-hyun tomou coragem e perguntou: você quer ver uns gatos? Ele pegou a mão de Ji-hyun, todo corado, e disse: o que eu quero dizer é o seguinte. Já que você gosta de gatos, olhe para eles para se animar. Mesmo que não seja isso, se houver qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar, é só me dizer. Ji-hyun ficou paralisado, depois sorriu e disse obrigado. Han-hyun ficou hipnotizado por aquele sorriso e aproveitou para dizer: depois que terminarmos de filmar, posso dormir na sua casa? Sim. Mas Sunbai, você geralmente fica em hotéis. Ultimamente parece que alguém está me seguindo. Não sei se é um Sazaeng ou não. Da última vez quase me envolvi em um escândalo porque, por coincidência, uma atriz foi para o mesmo hotel. Ele riu, balançando a sua mão, e a de Ji-hyun, que estavam algemadas juntas, e disse: onde eu estava hospedado. Han-hyun ficou atordoado, pensando que seria ótimo se o Sunbai simplesmente se divorciasse. Mudança de cena. Moon-hyung tem um sonho. Ele está sentado no banco do passageiro e tem alguém sentado ao seu lado. Olhando de perto, a silhueta parecia de um modelo de revista. Ué, por que essa pessoa está se aproximando de repente? Essa pessoa disse para ele olhar para fora, e essa pessoa era ninguém menos que Ji-hyun. Nesse momento, Moon-hyung acordou. Meu Deus, lembrando da conversa de mais cedo. Ele sentiu como se tivesse ficado um pouco mais burro, e o que era ainda mais absurdo. Porque ele estava se abalando por causa de um sonho como aquele, depois que ele reapareceu. Moon-hyung estava há alguns dias na casa onde costumava morar. Seu pai estava preocupado se ele ficaria bem sem Ji-hyun. Moon-hyung praguejou em seus pensamentos. É com ele por perto que eu não fico bem. Além do mais, Ji-hyun apenas não estava fisicamente em casa. Ele continuava lhe mandando mensagens sem parar. Talvez por isso ele teve aquele sonho de manhã. Sim, se o veterano me chama, eu tenho que vir na hora. Ouvi dizer que este projeto de filme foi temporariamente. De qualquer forma, parecia ser mesmo a casa em que ele morava antes de perder a memória. A sensação era muito familiar, mas por que ele se sentia tão vazio? Será que é por estar quieto demais? Vou ligar a TV para ver. Mas assim que ligou, apareceu um programa com o Ji-hyun. Ele mudou de canal e lá estava um dorama estrelado por Ji-hyun. Moon-hyung explodiu de raiva. Que droga! Por acaso ele é o único ator neste país ou o quê? Mas de repente Moon-hyung ficou chocado, pois na TV passava uma cena em que Ji-hyun se declarava: eu te amo. Eu sinto sua falta. De repente Moon-hyung sentiu seu coração bater muito rápido, doía demais. Preciso ir fazer um check-up. Ele já tinha hesitado sobre aquela cena. Mudar as falas no último minuto foi a decisão certa. Espere aí e pausa por uns 3 segundos. Moon-hyung se deu conta, ele é o autor, não é? Adiado por problemas de custo de produção, mas ainda assim conseguiu investimento de novo, não é? Ouvi dizer que aquele cara já investiu em uma série de TV que teve as filmagens interrompidas anteriormente. E não me diga que eu até dei ações da empresa para ele.
Moon Young, com o rosto pálido, procurava por toda parte, odiando ter que admitir. Mas é verdade que antes de perder a memória, eu era um idiota fácil de se aproveitar. Preciso recuperar minhas memórias rapidamente antes que algo irremediável aconteça. O cofre, isso mesmo, deve ter alguma coisa aqui dentro, mas quando o abriu, Moon Hyung ficou petrificado porque só essas coisas esquisitas do Ji Hyon aqui. Felizmente, ainda havia um pendrive para salvá-lo. Ele o conectou ao computador e o abriu. Moon Hyung levou o segundo choque. O que é isto? Um relatório de atividades. Eu instalei até um dispositivo de rastreamento ou algo assim. O que é esse diário de observação do Ji Hyon? Isso não é diferente de ser um stalker.